Olá, hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Uni São José. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui um amigo, Paulo Vitor Koff Del Rey da Silva. Tem que falar o nome inteiro. Ele é bacharel em Ciências Sociais e é mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ele também é fundador da Escola da Ponte e ele também compõe o Instituto Gueto, que é um dos institutos que compõem o assessoramento para o G20. Nós vamos conversar com ele hoje aqui, tem muita coisa boa para a gente aprender. Vem com a gente. Vitor, obrigada por ter vindo aqui hoje. Agradeço o convite. Valeu. Para a gente poder discutir, conversar e aprender, principalmente. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história com a Escola da Ponte. Como é que ela surge? O que é a Escola da Ponte? Qual é o objetivo dela? Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, Kátia, pessoal da Uni São José. A gente está muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com vocês e contando um pouco das coisas que a gente está fazendo aí há bastante tempo. A Escola da Ponte, no geral, ela é o desdobramento de algumas inquietações que eu tinha. Desde 2018, eu carrego uma máxima que é: eu gero um problema e depois eu me viro para resolver. Porque se não tiver um problema para resolver, eu vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Então, ter problema é bom. E aí eu lembro que quando eu fui estudar na Fundação Getúlio Vargas, com bolsa de estudo da Educafro, então eu estudava lá com bolsa de 100%, fazia parte da minha trajetória no movimento social negro ali, que começa entre 2010 e 2011 com a Educafro, com o Frei Davi e companhia. Aí eu faço o processo que é de entrar na universidade, porque a Educafro é uma organização do terceiro setor, é uma ONG, que o seu propósito é colocar pessoas pretas nas universidades, principalmente as universidades públicas, que é um direito. E aí teve toda a militância para a questão das cotas raciais, e aí depois avançou para as cotas no funcionalismo público. Então eu venho nessa esteira, muito embora eu não seja usuário de nenhuma política pública educacional de Estado, né? Ou seja, eu estudo no FGV, no FIES, no ProUni, no SISU. É bolsa social de uma parceria com a Educafro. Quando eu entro lá, eu me dou conta... não sei se me dou conta, porque né, a gente já sabe. Tipo, Que você não vai encontrar ninguém uma parecido com faculdade de você lá. elite, na zona sul do Rio. Quer estudar lá é só filho de rico. Então, pô, já sabia que não ia ter preto lá, porque preto geralmente não é filho de rico, né? Mas quando eu chego lá, eu começo a perceber que um setor que cuida de estágio, colocação profissional, eles tinham um lema que era: aqui você não procura emprego, o emprego procura você. Que era uma ideia que eles explicavam pra gente de que os alunos da FGV eram os melhores alunos, os melhores profissionais do país. Então as empresas querem contratar, querem que a gente trabalhe lá, ao ponto da gente não precisar procurar nada, é só esperar que eles Que vão vai lá e chegar. eles vão, enfim, fazer uma oferta. Então eu percebi que, muito embora todo o racismo estrutural da própria fundação, eu também era beneficiado por isso, porque eu era um aluno. Só que eu também tinha uma rede muito potente, aí de pessoas pretas, do movimento social ou não, que também precisavam de oportunidades iguais àquelas que eu estava tendo, porque eu estava, tipo aquele lance do lugar certo, na hora certa. Muito embora o lugar certo, na hora certa, quando você é preto, não quer dizer muita Não quer dizer coisa, muita coisa. né? Você pode estar no lugar certo, na hora certa, é a pessoa certa, E e a não pessoa ter ainda essa vai olhar oportunidade. e, não, né? Você não tem um perfil da vaga. Então também tem essas coisas. Mas eu tava lá, no lugar certo, na hora certa, e aí eu recebia muito informativos sobre oportunidades de estágio, né? Que por mais que a gente não procurasse, a gente poderia ficar sabendo: ó, empresa tal tá interessada nesse perfil. Você quer? Aí a gente responde: tem o interesse nessa vaga. Aí eles iam lá e faziam tudo fit. Então eu comecei hackeando o sistema, que tinham
aqueles famosos murais de vaga, que eles colavam lá o negócio tudo direitinho. Eu comecei tirando foto e postava num grupo do antigo, do Facebook, a empresa que não se chama mais Facebook, agora é Meta, mas eu colava num grupo do Facebook que eu criei exatamente porque eu queria que pessoas pretas tivessem acesso às mesmas oportunidades de trabalho que eu, só que lá na FGV a gente sempre ouvia muito desse negócio de como você consegue fazer alguma coisa que ela seja escalável e que ela impacte o maior número de pessoas possíveis, né? Então a gente sempre era impelido a Desafiado, né? isso, a ser criativo, a ser Uhum. inovador e pensar em escala, né? Então a FGV nunca problematizava, nunca dava boa oportunidade pra gente resolver problema de uma, duas pessoas. Ficava, Uhum. cara, o mundo é muito grande. Então você Isso. não pode emprestar sua inteligência pra pensar numa coisa que vai resolver. 3 pessoas. Não, tem que ser escala, muita gente, solução tecnológica e tem que ser rápido. Então eu entendi que tinha um mecanismo no Facebook, que as famosas comunidades, né, que a gente chamava de grupo, onde eu poderia postar uma coisa só que eu iria falar com, sei lá, Um 200, montão de 300, gente. 500 pessoas de uma vez só. Aí criei o grupo chamado Ponte para Pretos e começou com 200 pessoas. Quando a gente foi ver, já tinha 20 mil. Hoje tem quase 50 mil. Todas as pessoas são pretas. E aí eu comecei lá, postava a vaga. Então era isso. Eu percebia que uma oportunidade que eu postava, sei lá, 16 mil pessoas ao mesmo tempo estavam tendo acesso àquela oportunidade. 40 mil pessoas. Isso é escala. Sim, Isso claro. é escala. Claro. Isso era, para aquela época, extremamente inovador. E eu sempre achava que, ok, tem escala, é inovador, mas que é uma bobagem. Qualquer um poderia fazer isso. Porque é muito simples, o grupo já está pronto. Eu nem preciso gastar dinheiro Sim. criando isso aí. Então a gente começou postando a vaga lá, e daí eu tive uma ideia de botar um questionário para tentar entender se estava dando certo. O que era dando certo? Pô, se eu coloco a vaga lá, o dar certo para mim é as pessoas se submeterem e serem empregadas. Claro. É redução do desemprego. À época, o IBGE estava marcando que o desemprego no Brasil era 14,7. E desses 14,7, aí 14,7 números reais era isso mesmo. 14 milhões e 700 mil pessoas não estavam trabalhando. Estavam desempregados. E desses 14,7, Eram 9,6 eram pretos. pretos. Então, o que o IBGE estava trazendo para mim é que as pessoas pretas estavam puxando a taxa de desemprego do Brasil para Lá pro cima. alto. Puxar, a gente entende para mais puxar para cima, né? Arrastando Tá pra cima. arrastando para cima. Então, que o problema dessa taxa de desemprego era um problema racial. Então, perdão. Então, diante dessa informação, eu falei, tá, vamos ver quanto desses 9, 10, sei lá, estão aqui nesse meu grupo de controle. Aí coloquei lá o questionário tinha perguntas óbvio, como você está empregado ou não. Aí era perguntas abertas e fechadas e tinha um espaço para que as pessoas pudessem dizer alguma coisa. Então a gente conseguiu mapear que não estava dando certo, porque as pessoas não estavam sendo empregadas. Só que o questionário também trazia pra gente que, tipo, sei lá, 90% das pessoas tinham nível superior. Então, o que os 90%? 90, o que Então os era um grupo bem, bem representativo, uma né, análise bem representativa da realidade. Mas eu acho que a inconsistência que tinha ali é que os precisava movimentos de mais. sociais. Não, nem isso. Os movimentos sociais inclusive mesmo a academia, os cursos de ciências humanas, o que eles entregavam pra gente era que se a gente fizesse faculdade, isso ia mudar a nossa vida. Sim. Na verdade, eu ouço isso desde pequeno, né? Mas só não ouvia que aquilo era pra mim, mas que tinha que fazer faculdade. Só que ali eu tava com um grupo com um nível superior e que a Um vida não. exército de reserva. A vida não estava mudando. Então, isso foi suficiente para eu tentar entender qual é o problema, né? Porque, pô, eu tinha as hipóteses, que a primeira hipótese era eles não têm emprego porque eles não acessam a vaga. Deu acesso, não funcionou. Então, hipótese nula. A segunda hipótese era, eles não têm emprego porque não tem qualificação. Pô, a galera tem nível superior. Segunda hipótese derrubada. Aí tinha uma terceira que era, eles não têm emprego porque há um desajuste entre o que as organizações estão pedindo hoje como E profissional o que eles e o têm que para eles têm para entregar. oferecer.
Isso. Que era uma galera que, no geral, pensava assim, preciso de um trabalho. Faço um currículo, imprimo 100 currículos E e saio sai por aí distribuindo. distribuindo, como se as 100 empresas fossem iguaizinhas. Eu falo, bom, olha, gente, não é assim. Então eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa que conseguisse atualizar essa galera das melhores práticas no mercado de trabalho. Aí a primeira ação foi uma oficina online de currículos, Caberalda Santos, que é a pessoa responsável pelo setor de colocação profissional, como uma grande aliada, conselheira do Instituto Gueto hoje, inclusive. Aí daí a gente fez uma oficina de currículo, eu achei que, não, 200 pessoas vão assistir. Nada, tinha mais de 3.000 pessoas ao vivo assistindo uma oficina de currículo e extremamente encantado e mandando muita pergunta, porque a Beralda falava umas coisas. Eu falei, cara, eu não sabia que era assim, eu não sabia. E eram coisas que lá na FGV era, tipo, elementar. Elementar saber disso. Isso é uma bobagem. Ninguém aqui não sabia. Aí o que eu tô dizendo é que as pessoas pretas da minha rede estão muito atrás e blá. Não, até porque se a regra para entrar na universidade fosse viver o mês com R$ 70, o público seria outro. Né? Saber se reinventar com pouco dinheiro, o público seria outro. O que eu estou dizendo é que realmente havia um desajuste entre as melhores práticas do mercado para trabalho e o que as pessoas pretas da minha rede, e aí, enfim, da minha rede, elas estavam acostumadas a ter. Que ainda era esse negócio, né? Imprimir 100 currículos e distribuir no Sai entregando. shopping. Pô, cara, gente com nível superior indo para shopping para tentar emprego em loja de calçado. Quando, na verdade, deveria estar tentando emprego na Na sua sua área de área. formação. Exatamente. Então, a gente viu esse desajuste, começou com a oficina de currículos. Eu estava sei lá, eu acho que era 2016, era o boom do movimento de startup, inovação, aí unicórnio, você não é nada se você não quebrar com 1 milhão. Aí eu ficava olhando, gente, quebrar com 1 milhão? Aí eu pensava, que isso, quebrar com 1 milhão? Cara, não, é você gastar 1 milhão numa startup e não dar certo e ter que começar de novo e perder. Isso é quebrar com 1 milhão. Se você nunca fez isso, você não é ninguém nesse mundo, você não aprendeu nada. Aí eu falei, sério? Aí os caras, tu nunca quebrou com 1 milhão? Eu falei, cara, eu posso quebrar 1 milhão, tipo, um milho Um grande, eu milho quebro, grande. assim, mas quebrar, você é louco, eu não conheço ninguém que na minha vida, assim, que tenha Deixa eu 1 te milhão. interromper rapidinho. Claro que eu bebo até um Porque, assim, cafezinho. bebe um cafezinho. A gente tá falando para um público aqui muito diversificado, né? E alguém lá assistindo a gente pode perguntar assim: poxa, mas por que essas vagas? Eu sei que você não pode ficar com raiva da minha pergunta, tá? Não, claro que não. Por que Se eu essas ficar, eu vou fingir que vagas? não. Por que essas vagas são só para pessoas pretas? Vamos Se a lá. gente tem um monte de gente desempregado, se eu tenho meu vizinho, se eu sou uma pessoa, né, não negra, e eu Uhum. também estou desempregada. E aí eu perco a oportunidade de estar num grupo desse e deixo de ter acesso. A gente sabe que talvez seja a angústia aí de alguém. Tudo bem. Eu também tenho muitas angústias. É verdade. Eu sou uma pessoa muito E aí, por angustiada. quê? Tomo Porque você remédio e tudo. criou esse nicho. Então, o que acontece? Aí a gente tem que voltar para aula de história, né? Que é explicar a ideia do processo de escravidão no Brasil e o que esse processo trouxe, né? A gente sabe que o país que a gente vive, ele foi organizado a partir do genocídio indígena, da escravização dos negros e da subtração da terra dos brancos europeus. Né? Então aí eu tô falando do Pedro Álvares Cabral lá, e o fenômeno do achamento, ele não descobriu nada. E aí, né, nossa galera lá chamados também de povos autoctones ou povos originários, ou como os portugueses e europeus apelidaram de índio. Índio é um apelido, gente. Eles não são índios. Você não vai numa comunidade indígena. Ele vai falar, não, eu sou Guarani Kaianaora, eu sou Tapajó. O negócio de índio aí foi o branco que me deu. Inclusive, negro, como a gente se autodenomina, também foi o Por isso que a europeu, gente porque ele gosta é de branco. preto, né? Não, porque o europeu, ele se intitula branco. Então, quando ele começou a se relacionar com o negro, ele falou, não, Ele é diferente negro de é mim. ausência de cor. Então, ele é negro, ele lembra a escuridão. Mas se você vai à África, ninguém fala, eu sou um homem negro, eu sou uma mulher. Não, eles falam, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher trans, eu sou um homem trans. Negócio de negro é muito ocidental, não tem nada a ver com... Mas, enfim,
Então, a gente teve essa história do racismo estrutural no Brasil, que organiza a nossa sociedade, ela organiza de uma forma onde, durante muito tempo, pessoas pretas não podiam estudar. Eram E privadas, eram né? privadas do acesso à educação. E qualquer pesquisa que você for olhar, mas olha em dados secundários e oficiais, né, que são os dados do Estado, enfim, PNAD contínua, dados do IPEA, vai mostrar que tem uma correlação entre a quantidade de tempo que você estuda e salário, né? Então, por exemplo, Kátia está na posição que está porque fez graduação, fez o mestrado, cobrei ela aí o doutorado, mas Calma. tem que esperar um pouquinho. Mas quanto mais Kátia estuda, mais dinheiro Kátia ganha, porque ela é reconhecida Teoricamente. né? Na teoria é isso aí mesmo, na pesquisa, mas na prática não sei. Mas, enfim, e aí quando você tem uma sociedade que ela é privada do acesso à educação, é óbvio que você não consegue produzir uma classe média, não consegue produzir pessoas com acesso a Com capital, riqueza. com riqueza. E riqueza também tem a ver com acesso à oportunidade, né? Então, as pessoas pretas, elas foram, primeiro, alejadas dessa condição de produzir riqueza, porque riqueza tem a ver com educação, mas não tem só a ver com educação, tem a ver com networking, com Tem a conexão. ver com herança. Tem a ver com herança. E as pessoas se indicam, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem lá na África, a gente teve o apartheid, e nos Estados Unidos a gente teve a segregação racial. Qual era a ideia do apartheid, da segregação racial? Era privar, botar pessoas brancas de um lado, onde eles acessam toda a riqueza, todas as oportunidades, e pessoas pretas de um lado, onde não tem nada disso. Aí, se você quer preferência servindo sem estar lá. Imagina, você quer ser médico, quer acessar uma bolsa de medicina. Se você tá do lado de uma galera que tem um monte de médico, que todo mundo sabe onde estão as oportunidades, Sim, o que você vai ouvir, o tio de alguém é coordenador do curso. Pode deixar, o meu amigo é o dono da faculdade, eu vou Isso. conversar com ele. Agora, quando você é médico e tá numa comunidade onde todo mundo é pintor, pedreiro, ninguém vai te dizer como é ser médico. Então, a gente teve esses processos e depois, óbvio, né, teve uma abolição da escravidão sem acesso a direitos. Feita a revelia, sem planejamento. E para você ter uma ideia, Kátia, até antes da abolição da escravidão, a gente nem consegue falar que era racismo. Porque racismo, ele tem a ver com hierarquia social de pessoas. Era uma estrutura de sociedade. Sim, e negro não era gente. Então não tem racismo, não porque tem. eu não tô não lidando gente, com gente. Não são pessoas. Eu tô lidando com coisa. Aí é por isso que eu posso vender, que eu posso trocar por saco de arroz, que eu posso trocar por saco de feijão. Então a gente tem todo esse processo. E aí, assim, só pra gente não... É muita coisa, Sim, gente. não... Mas assim, cara, se eu pudesse dar uma resposta curta e séria, foi por uma opção. Eu não quis botar branco ali, porque eu acho que eu posso te passar, depois que a gente terminar aqui, uma série de organizações do terceiro setor e de grupos que essas pessoas brancas vão acessar as mesmas oportunidades que eu faço chegar na mão de pessoas pretas. E que talvez muito mais. E talvez, assim, não falta oportunidade para vocês, fiquem tranquilos. Mas, por opção, eu escolhi... Foi a sua escolha. Escolhi atender pessoas parecidas comigo. Exatamente. Uma escolha baseada em dados, em vivências. Não, tem muita ciência para justificar. Mas vamos ficar assim, não, foi porque eu quis. É isso. mas é importante a gente trazer, porque muitas pessoas ainda fazem questão de... optaram pelo desconhecimento, e aí a gente vai precisar de... opção. Desconhecimento como opção. E aí a gente ainda tem gente que questiona, né? A questão das cotas, questões... Mas eu acho importante a gente trazer alguém que tem essas iniciativas voltadas para esse nicho, para esse grupo, né? Porque ainda tem outros nichos e outros grupos que também têm suas demandas e que também têm espaço aqui e que precisam ser ouvidos exemplo muito claro, valorizados. Você vai lá em São Paulo, tem um hospital Nipo, que é de japonês. Você vai lá em São Paulo, você tem o Hospital Sírio-Libanês, que é da comunidade síria. E lá em São Paulo, você também tem o Albert Einstein,
que é da comunidade judaica. Você vai em São Paulo, você tem um bairro da Liberdade, que é um bairro japonês. Aí a gente vai fazer uma coisa para preto, vira um problema. Vira um problema. Então, gente, ó... Pensa aí, melhora. Eles sempre fizeram, os judeus sempre fizeram, Melhora. os sírios, os japoneses, os europeus sempre fizeram. Sim, aí da Escola da Ponte até chegar no Instituto Gueto. Então, a Escola da Ponte, ela é a resposta para esse desajuste que a galera estava tendo de não conseguir acessar as vagas. Então, eu comecei a conversar com meus amigos não negros e que, enfim, tinham dinheiro para fazer. E eles faziam cursos de curta duração. Então, eles estavam fazendo cursos que era tipo branding, storytelling, design thinking, UX design, Power BI, Power BA. Aí tinha um boom de se discutir competência socioemocional, né? Como você controlar o seu emocional no ambiente de trabalho para entrega de resultado. Eu comecei a perceber que era isso que estava fazendo diferença. Porque, mal ou bem, o que as universidades entregam para um aluno de formação é meio igual. Porque, primeiro, para você... A gente tem um negócio no Brasil chamado BNCC, que é a Base Sim. Nacional Comum Curricular. Então, se você quer montar um curso de educação física, a São Na José verdade, não são vai as montar... diretrizes curriculares, Isso, né? A BNCC é mais para ensino fundamental A e médio. Uni educação São básica. José não vai montar um curso de Fora das extraterrestre. diretrizes. E aí tem que mandar pro MEC. Aí o MEC vai lá, não, beleza, ó. Para você ser um profissional de educação física, não, tem que passar por isso aqui, tem que passar por isso aqui. Mal ou bem, todo mundo está oferecendo a respeito de estudo e conhecimento os mesmos temas. Aí é óbvio, né, que a estrutura, tipo, estudei 6 anos da minha vida na FGV e quando eu fui no banheiro da UERJ eu fiquei indignado que não tinha papel. Eu falei, cara, como é que eles têm um banheiro que não tem papel, gente? Estrutura pública, precária, precisa de mais grana, FGV é de rico e blá, blá, blá. Então, você tinha algumas questões que é mais ligado à estrutura. Só que aí, o que eu tava vendo que, né, que a gente popularmente chama de pulo do gato, o pulo do gato eram esses cursos, mas o problema era que esses cursos são muito caros. Né? Então, tipo, são cursos que custam R$4.000 para você fazer uma formação de 3 meses. E não é que você consegue diluir 4.000 por ter, você tem que pagar os R$4.000 E como é que para você conseguiu começar. viabilizar isso pra galera? Então, o que eu fiz foi naquele negócio que eu te falei, que eu arrumava um problema para depois resolver. Eu anunciei nesse grupo que eu criei que a gente ia ter aulas de Excel e Design Thinking na FGV e que a gente ia selecionar 40 alunos. Não tinha sala, não tinha Ninguém professor, nem não tinha falar sabia. para ninguém. Mas eu disse que ia ter. E aí, quando eu botei o link lá para inscrição, né, então tinha 40 vagas, apareceram mais de 1.000 pessoas, e eu falei, cara, se eu não arrumar esse negócio, a pessoa vai falar que eu sou mentiroso, charlatão, não sei o que, não sei lá. Daí eu fui e comecei a me mover na própria FGV para fazer com que isso acontecesse. Daí fui lá, conversei mais uma vez com a Beralda e disse que eu precisava de um laboratório de informática com 40 máquinas para fazer uma atividade com o meu pessoal. Aí ela olhou para mim e falou, o que teu pessoal? Aí eu falei, pô, Beralda, tu sabe qual é o meu pessoal? Ela falou, não, eu sei que é o pessoal negro. Mas assim, não tem 10. Que você precisa de um laboratório com 40 pessoas. Aí eu falei, não, Beralda, lembra aquele negócio que a gente fez da oficina de currículo? Então, isso gerou essa Expandiu. oportunidade aqui. E eu vi que a galera precisa disso aqui. Pô, vamos tentar oferecer. Aí foi o que a Beralda falou, ó, mas eu preciso justificar. Por que eu tô com 40 vagas, né? Aí a gente criou lá a justificativa e começou. Então começou com Excel e Design Thinking para 40 pessoas, aí depois virou Excel, Design Thinking, espanhol básico, né? E mais uma turma, depois de espanhol básico entrou inglês avançado, depois veio alguém para dar inglês intermediário, depois veio alguém para dar inglês básico, depois veio alguém para dar Power BI, alguém para dar Power BA, e aí um coletivo de mulheres negras que são ainda, né, coach na época, que queria uma parceria para fazer a bendita da competência socioemocional. Isso virou 13 cursos, 15 turmas, 350 alunos, e assim, tipo, um inferno na minha vida, né, porque eu tinha que gerenciar isso sozinho. Desde a sua criação, a Escola da Ponte nunca cobrou para ninguém estudar, continua sem cobrar. Aí a gente começou a funcionar em 5 lugares diferentes do Rio, assim, sem estrutura no sentido de um nível de organização, né? Sim. Que é porque, por exemplo, a gente controlava tudo pelo WhatsApp, como é que você conversa. E aí a FGV
tinha suas idiosincrasias lá. Você não entra de bermuda, você não entra de chinelo, você não entra com a barriga de fora, você não entra de vestidinho, você não entra de camiseta. Pô, não adianta. Porra, o maluco ficava revoltado. Caraca, dei Um mó calor gar na... desse. Não, não era isso, não. Dei um gar na academia a Não semana pode ir de toda, camiseta. todo definido, não posso mostrar. Aí eu falei, cara, não pode mostrar. Tenta vir com uma outra camisa coladinha assim, com manga, que aí Isso. dá. E aí, pô, aí tinha as questões da FGV que eram mulheres pretas, que eram mães solos e não tinham rede de apoio. Aí, pô, chegavam lá com seus filhos, não podiam entrar. Aí teve uma questão lá que foi, pô, muito triste, né? Que a FGV... Aí, pô, como era a portaria da FGV, eles respondem pela FGV. Então era a FGV. Então na portaria, uma mãe tinha que provar que o filho dela era dela. Aí eu falei, caraca, eu não acredito que eu tô vivendo isso Passando aqui. isso, Não, né? São os entraves que as muito, pessoas pretas, né, acabam encontrando. Então, eu acho que o legal é que a gente terminou aquele ano com, de 350 alunos, a gente formou 170. Aí, pô, tipo, Magda Gomes, que é a nossa co-presidenta, já chegou para somar comigo. Aí já tinha, pô, tipo, a Priscila Duran, que hoje está lá em São Paulo. Priscila, você conhece, inclusive, lá de Jardim da Prata. A Bárbara Azevedo também. Aí a gente já estava com algum nível de estrutura de organização, mas nunca com dinheiro, porque a gente não estava cobrando. Então, como é que saía dinheiro disso? Então, a gente faz a transição para o Instituto Gueto aproveitando uma oportunidade, que era... eu estava muito conectado lá na GV com uma galera que estava discutindo organização de terceiro setor e mudar o mundo, né? Então, tipo, andava com uma galerinha que estava assim, falando sobre mudar o mundo. Muito embora eu achava que tinha uma galerinha ali que não queria mudar o mundo, não. Queria mudar o mundo deles, o mundo né? dele, E o que bolso. ficasse sempre igual. Queria mudar o Né? bolso. Mas tinha uma galera ali do mudar o mundo. Então, aprendia muita coisa de se institucionalizar, a importância de você ter um CNPJ, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, né? E ter diretrizes certas, porque isso passava maturidade. E aí a gente teve uma oportunidade que era fazer uma vaquinha. Então, pô, como é que eu vou fazer uma vaquinha se eu não tenho CNPJ? Eu vou pedir para as pessoas depositarem dinheiro na minha conta e depois eu ter que declarar isso para a Receita. Eu falei, não é legal. Então a gente começou a se organizar para sair de uma aventura para uma instituição. Que, na verdade, o que eu acho que a gente estava fazendo era tentar não resolver um problema. A gente viu que tinha um problema, eu vi que eu tinha capacidade de ajudar na resolução daquele problema, outras pessoas me viram fazendo aquilo e também falaram, cara, eu também acho que esse problema eu posso ajudar a resolver. Então se juntou uma galera, um coletivo de resolvedores de problema, né? Que os americanos chamam de problem solver. Eles se juntaram e aí a gente começou, mas o negócio cresceu muito, cresceu demais. Né? E aí chegou uma hora que para a gente continuar resolvendo o problema de forma assertiva, a gente precisava ter uma organização, precisava ter regimento interno, precisava ter dinheiro, inclusive. Então a gente começa a fazer a movimentação, aí entra uma pessoa muito importante, que é o Theo Vanderloo, né, que à época era CEO da Baia, conversa com o Theo e fala, Theo, já tem impacto, tenho números, posso provar para vocês que sem dinheiro a gente já faz muito, mas a gente precisa de grana para aumentar o nosso impacto. E aí a gente precisa ter uma instituição, porque eu não consigo nem fazer uma vaquinha no Benfeitoria, porque eu não tenho CNPJ. Aí daí o Theo, por 5 meses, ele doa R$1.000 pra gente. Então isso é suficiente pra gente tirar todas as documentações, formalizar o Instituto. No dia 20 de novembro de 2019 é a data da nossa ata, né, no Dia da Consciência Negra. O nosso registro sai no dia 3 de junho de 2020. Hoje nós somos uma organização com 4 anos de registro, mas já chegando a 5 de fundação por causa da nossa ata, né? Então, a partir dessa organização e dessa movimentação por gestão, a gente consegue, por exemplo, passar num edital do Facebook e aí a gente ganha $50 mil. Eu falei, caraca, $50 mil? Aí fui converter para reais. Cara, dava quase R$200 mil. E aí aquilo ali pra gente foi sensacional, né? Então, pô, tipo, o que a gente faz? A gente dá um churrasco? Aí foi óbvio que não dá um churrasco. A gente organiza a casa. Então, a gente conseguiu contratar pessoas, conseguiu criar os processos. E aí, tem uma coisa interessante, né? Que
né? Desde muito cedo, sempre fui muito fã do Rapa. E eu sempre gostava muito do Marcelo Yuca por causa das letras que ele escrevia. Aí ele tem um acidente, que ele é baleado, fica paraplégico, acaba saindo da banda, e ele monta uma banda experimental chamada Furto. Aí eu, pô, furto é roubo, cara. Porque, cara. Não, mas furto era uma sigla, que era Frente Urbana de Trabalho Organizado, né? Que era o furto. Aí, na hora de montar o instituto, eu queria um nome, mas eu falei, cara, eu não queria Instituto Afro, os negros do não sei o Sim. quê, pretos, só pretos sem preconceito, grupo raça. Eu falei, não, já fizeram, não quero, fundo de não quero, já fizeram. E aí eu pensei numa sigla, e aí eu fui olhar o furto e fui pensando, e aí saiu Gueto, porque Gueto é gestão urbana de empreendedorismo, trabalho e tecnologia organizada. Muito orientado pela ideia da gestão, né, que a gestão de processos ajuda a gente a ter fluxo, ajuda a gente a se organizar. Urbana, porque a gente estava na cidade, mas óbvio que a gente vai atender. A gente ainda não faz isso, né? Mas as comunidades quilombolas, elas estão, na maioria, no rural, porque é um tradicional, inclusive, porque senão é quilombo urbano. A gente tem o quilombo urbano Casa do Nando, inclusive. Um salve para o Nando. Mas a gente estava lá, gestão urbana porque estava na cidade, de empreendedorismo, porque a gente via que nesse movimento do desemprego, a comunidade preta muito empreendendo para não morrer de fome. Sim. Aí se tinha gente que estava ali, não é meu sonho ser vendedora de bolo de pote. Então, não, eu tô aqui porque eu sou enfermeira formada, mas eu não tenho emprego. Então vai para o desespero, mas era uma válvula de escape. Então, como é que a gente conseguiria potencializar uma galera que estava tentando sobreviver? Aí a gente faz o empreendedorismo, o trabalho, porque é o mundo do trabalho, e é o trabalho que traz direitos pra gente. Aí tinha aquela frase clássica, machista pra caramba também, e muito classista, a ideia de que o trabalho dignifica o homem. Né? Então é uma ideia de se você não tem trabalho, você não é digno. Aí você precisa... aí você vai, pô... Uma comunidade preta. A comunidade preta não tem trabalho. Os homens pretos, né, ou eles são mortos, ou eles estão no encarceramento, ou estão nesses trabalhos já não qualificados, né? Então era uma ideia de um trabalho qualificado porque combinava com os cursos que a gente estava dando, porque mobilidade social para a gente sempre foi muito importante. Tecnologia porque o mundo anda para frente. Sim. E se a gente desconectar o nosso povo da tecnologia, eles vão ser atravessados. E aí é muito simples pensar isso, né? Que você pega o ônibus hoje, você tem o seu famoso Rio Card. Ou aquela maquininha substitui o cobrador. Por quê? Porque aquela maquininha não fica resfriada, não vai faltar porque teve operação na comunidade onde a maquininha mora. Se for uma maquininha feminina, não vai engravidar, e aí você não vai ter que perder 6 meses e blá, blá, blá. Que é toda essa discussão também que a gente tem em torno, né, das mulheres e mercado de trabalho, onde vai falar que mulher é perigoso quando é mulher, porque ela vai dar trabalho, vai engravidar. A gente ainda tem gente que pensa assim, né? Tremenda de uma bobagem, mas existe. Mas ele tem essa ideia da tecnologia, de como é que a gente consegue subverter a tecnologia, e pra gente tá muito claro que a única maneira da gente subverter a tecnologia é estando à frente dela. E aí é por isso que a gente usa, né, uma frase de que o futuro já existe, ele só foi uniformemente mal distribuído. E a frase que eu gosto muito, que é do Chico Sainz, lá da Nação Zumbi, é que a ideia dele é que a melhor forma de você prever o futuro é criando um. Então, eu tô sempre tentando criar o futuro, que é a melhor forma de prevê-lo. Né? E aí a gente fecha com organizada, porque eu acho que é a organização que nos posiciona no mundo, né? O Instituto Gueto é uma organização, é um think tank que está no T20, que assessora o Brasil no G20. Então, isso é muito importante, né? Então, é esse salto, é daí que a gente sai do amadorismo para uma organização que era só uma ideia sólida, internacionalmente reconhecida, respeitada e que tem muito impacto. Como é que surge esse convite para poder compor aí esse seleto grupo do 20 Think Tanks? E aí, explica pra gente o que significa esse grupo e qual é o trabalho do Instituto nesse assessoramento. Mas, antes, me veio uma outra pergunta aqui, eu vou fazer porque ela pode fugir, é o seguinte: a gente está vivendo um momento de muitas demandas climáticas. Né? A gente Rio Grande do Sul, nesse momento, principalmente, a gente tem aí refugiados climáticos num número, acho que, muito assustador. O Instituto, junto com esse outro grupo lá que está assessorando o G20,
tem pensado sobre isso? Porque eu acho, Vitor, sinceramente, que se a nossa geração, a gente regula mais ou menos a mesma idade, né? Se a nossa geração não começar a levar muito sério, assim, todas as pautas que a gente tiver, qualquer pauta, a gente ser atravessado pela questão ambiental, não vai ter mundo para a gente se empregar. Não vai ter mundo para a gente poder investir aquilo que a gente está trabalhando para poder ganhar. E aí eu queria saber isso também. Então, na verdade, são 2 perguntas, mas escolhe aí a primeira e responde. Tá, vamos lá. Acho que responder na ordem que você fez é melhor para compreender. Primeiro, T20 é o coletivo de 20 think tanks, né? Aí, o que é um think tank? Think tank é uma organização, é um laboratório que produz pesquisa e política pública, assessora Estado, assessora a União, que aí, nesse caso, é o governo federal. Com informações. Não só informações, mas com estudos. Né? E a partir dos estudos faz o que a gente chama de tomada de decisão baseada em evidências. Como é que a gente entra para o T20? A gente foi convidado pela Fundação Lehman e pela Associação Bem Comum, Instituto Natura, para produzir um relatório que era sobre iniquidades na educação com foco em raça, olhando para 16 estados que compõem a PARC. A PARC é uma espécie de consórcio com 16 estados. Tem alguns do Sul, do Sudeste, mas a maioria é Norte e Nordeste. Então, eles convidaram a gente para olhar para a educação desses estados e mostrar como é que as crianças pretas, na educação básica até o nível superior, e aí olhando também para o pós, né, que é mercado de trabalho, como é que estão as pessoas pretas nisso tudo. Como é que elas estão posicionadas? Isso, a gente fez o relatório, então a gente estabeleceu uma série histórica de 15 anos, então 2023, 15 anos para trás. Para, primeiro, mostrar que não é necessariamente um problema de qual é o espectro político que está sentado na cadeira. Ah, não, é porque a educação dos negros é ruim porque o pessoal é de direita. Ah, o Bolsonaro, não sei o quê. Ah, não, a educação é ruim porque esse negócio da esquerda aí, identitarismo, esse negócio de gay em escola e blá, blá, blá. Então aprovação automática. Isso. A gente falou, não, a gente quer provar que entre esquerda e direita a gente continua sendo preto. E que tanto faz, quem tá lá. Tanto faz, não melhora, piora. Então, tanto faz. Então, a gente olhou, fez o relatório, entregou para esses 16 estados o relatório. E chegaram, de fato, nessa conclusão. Assim, eu acho que em alguns momentos, Kátia, você como uma pesquisadora sabe que a gente às vezes faz pesquisa para provar o óbvio. Porque se você falar o óbvio... se você falar o óbvio, não, é achismo. Aí você vai lá, baixa dados, faz um monte de coisa para falar o que todo mundo já sabe. Então, a gente foi lá, pesquisou o óbvio, mas entregou o óbvio de forma refinada, né? Um alargamento da mentalidade, né? Muito. Transformou isso em planilhas. Isso. A gente já analisou muito dado. Enfim. O nome do relatório se chama Dados Pretos em Branco. Vocês conseguem acessá-lo no site do Instituto Gueto. Depois a gente coloca lá o link. Gueto.org, www.gueto.org. Depois o Pedro coloca lá pra gente. Beleza. Aí, Como é que é o nome do relatório? Dados Pretos em Branco. Por que o nome do relatório é Dados Pretos em Branco? Porque a gente não conseguia acessar dados de pessoas pretas. Por 2 motivos. Um foi por conta de um problema da LGPD que veio do governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro, ele tirou o acesso a dados por cor e raça. Porque ele falava... Uma das justificativas era que era política identitária, eles não gostam disso. Mas a outra justificativa, que também é plausível, é que esses dados são considerados dados sensíveis. Né? Então, enfim, se acessar esses dados, você poderia vender, utilizar de forma inadequada. Então, eles tiraram do ar, o governo Lula veio e colocou alguns desses dados no ar, mas não todos. E para acessar, você tem que ir para uma sala azul lá em Brasília, mas você precisa ser muito top para conseguir acessar a famosa sala azul. Mas o principal fato para gente... E como é que vocês conseguiram? Então, o principal fato para gente de acesso a dados, Kátia, é uma coisa subjetiva. A gente tem pouco dado preto porque a gente, na maioria das vezes, está exigindo que uma criança de 5, 6, 7, 10, 12, 16 anos já consiga se autodeclarar preta.
Quando a gente sabe, no Brasil, que tem gente com 30, 40, 50, 70 anos... Que não que passaram não pelo chá passou- de revelação Não racial. passou pelo chá de revelação racial e não se acha preto. E aí, o que a gente tinha... Por que os dados estavam em branco? Porque eles não eram respondidos. Porque eles não... Porque, assim, a pessoa sabe que não é branca, mas ela não quer dizer que é preta. Porque E é aí tem o ofensivo, né? racismo estrutural, que a gente estava explicando por que faz comunidade. Imagina, o branco, ele não precisa se racializar. Você não tem branco acordando de manhã, Raça se olhando no espelho e dizendo: Pô, eu sou uma sou branco. Não precisa, eu sou. Sacou? Ele é isso. Ele fala: não, eu sou humano. Não precisa ficar dizendo que eu sou branco, porque eu sou. Né? Então, a gente tinha essa dificuldade, que era uma dificuldade de aceitação da sua negritude, a Ileusa dos Santos Borges, no Tornar-se Negro, ou até mesmo o Franz Fanon, Pele Negra de Máscaras Brancas, Indignados da Terra, conseguem trazer boas referências pra gente, para entender isso. Mas o que a gente fez Porque a gente foi... sabe que é um processo doído, né? eu levei às muito vezes tempo, levei É um 26, processo 27 anos. doído. E assim, Quando você- Kátia, pô, tem espelho, sempre tive espelho em casa. Não dá pra eu meter que eu não sou Não, preto. e com a família que você tem, né? Não dá, pô. Qual foi? Duvidar disso, Não, né? não dá, eu sempre soube. Mas nunca me trouxeram a referência de negro Do que como isso algo significa. Não, e do Não, que isso significa isso. ser no mundo, né? Ser um homem preto da Baixada no mundo. bom. Assim, mas, que por tá exemplo... levado de sentido. Mas, por exemplo, a sua mãe, a minha mãe, que elas também são amigas, e nós somos amigos, elas sempre souberam o que é. Por quê? Porque a sua mãe, a minha mãe, sempre falaram pra gente sobre polícia. Sempre falaram sobre, tem que andar com a carteira de identidade. Preto sair de casa sem identidade. Não existe. A mãe não deixa sair. Por quê? Porque ela talvez a minha mãe, a sua mãe, não coisa do consigam tem que estudar. nomear. Elas não conseguem, não, isso aí é por causa do racismo. Mas fala, não, porque polícia Porque a sempre só gente dá é na cara de assim. preto. Isso. Não sei o que preto, mas ela não consegue nomear com essa sofisticação Que a da gente tem gente. agora. Por causa de políticas sociais, conseguimos estudar. Mas, enfim, a gente fez o relatório. As angústias elas conhecem bem. Conhece, porque passaram também. Né? Não é nova a elas. Né? Então, a gente fez esse relatório. Aí, o que a gente fez para amenizar o problema dos dados? A gente cruzou com dados do IPEA e com dados de PNAD contínua. Então, a gente conseguia dizer que o seguinte, nesse estado aqui, a gente tem pouca declaração de alunos dizendo que eles são pretos. Mas quando a gente olha no IBGE, está dizendo que 89% da população do Amapá é preta. Então, se 89% da população do Amapá é preta, isso significa que a rede de educação é formada majoritariamente por alunos negros. Claro. Então, porque idioma... Não existe transição de raça, Não existe né? transição de raça. Né? Então, daí a gente cruzou com dados de renda per capita, PIB per capita, e a gente conseguiu mostrar que as 20 melhores escolas do Brasil estão nos 20 lugares onde você tem a taxa de gente preta lá embaixo. Tem pouco preto. E aí a nota é alta, o PIB per capita é alto, a qualidade da escola é alta. E aí toda vez que a escola vai ficando pior, pobre, sem acesso à educação, mais preta ela vai ficando. Então a gente conseguiu trazer muitos insights no relatório e isso chamou a atenção de, vamos chamar como a gente fala nas nossas periferias da gente grande. Então, a gente conseguiu chamar a atenção do Ministério da Educação, secretarias de educação, organizações do terceiro setor que olham para a educação, estudam a educação, começaram a olhar para a gente e falar, cara, esse pessoal tem algo diferente. E aí a Luciana Servo, que é a presidenta do IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que tem status de ministério, convidou o Instituto Gueto para apresentar o relatório no seminário deles. Então a gente foi, apresentou o relatório foi comentado. Então, assim, a gente apresentou só para doutor, pós-doutor, só gente estatístico, matemático, cientista social, seja lá o que for, mas essa gente, assim, um sarrafo muito alto. E o que esse povo E aí, fez com esses dados, Vitor? Primeiro, eles recebem muito bem, falam que realmente tem um nível de profundidade que eles não conseguiam observar e pedem desculpa por ser branco. Ai, a gente é branco. Eu falo, mas tu é pesquisador, né? Tu é acadêmico, né? Não mudou. E, primeiro, eles receberam muito bem. E aí, a partir disso, o IPEA convida a gente para integrar o T20. E o que é o T20? São os 20 think tanks que assessoram o Sherpa. Quem é o Sherpa? O Sherpa é um ministro
de Relações Exteriores, mas não um ministro, necessariamente, que é a pessoa do Brasil responsável por conduzir todos os debates do T20, do G20. A gente diz pro Sherpa, são 7 trilhas, quais são os assuntos que ele tem que colocar na mesa para ser debatido, porque são os assuntos mais importantes. Então, a gente foi convidado, única organização preta, a gente foi convidado para ser essa organização que brifa o Sherpa quando a gente vai falar de questões raciais, principalmente de educação e principalmente de uma nova economia que leva em consideração as pessoas pretas, né? Então, tem uma série de reuniões, a gente tem que submeter os famosos abstracts, né, que são os resumos, com o assunto que a gente quer defender, resumo aprovado, aí você tem que submeter uma espécie de capítulo, né, que aí ele já é 40, 50 páginas, onde você consegue trazer mais informação, mais conteúdo, mais referência para isso, que é o abstract. Apresentando basicamente problemas e eles vão lá buscar soluções. E aí, a segunda pergunta... Em globais, né? Soluções globais. Isso. Aí a segunda pergunta, que é a ideia dessa que a gente chama de emergência climática, uma das trilhas tem a ver com novas economias verdes, tem a ver com sustentabilidade, com emissão de gases poluentes. Eu acho que só o nosso grande problema no Brasil é que quando a gente vai debater questões ambientais, o Brasil acha que ele é a Europa. Que o problema do Brasil é a emissão de CO2. Que o problema do Brasil é gases poluentes. Como se o Brasil tivesse milhares de indústrias, milhares enormes de carros que entopem a camada de uso de gás carbônico. Não, isso é problema de país rico. Qual é o problema do Brasil quando a gente está olhando para as questões ambientais? Pô, mano, mais de 70 milhões de pessoas não têm acesso à água potável em casa. Saneamento básico. A gente ainda tem as nossas comunidades em Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Realengo, onde as crianças ainda brincam em esgoto a céu aberto, em vala. Vala. Isso é o problema ambiental do Brasil. Isso também é o que a gente tradicionalmente chama de racismo ambiental, que é uma decisão deliberada de não investir para a resolução de problemas ambientais em comunidades de pobreza, extrema pobreza. E aí, quando você olha para as comunidades de pobreza, extrema pobreza, elas são pretas. Lembra as 20 escolas que tinham melhor PIB, melhor nota, e aí elas embranqueciam, e quando era pior... Elas empreteciam. É exatamente a mesma coisa. Só que aí você olha para a questão do Sul, você vê um monte de gente rica com a casa embaixo d'água. A questão do Sul é uma questão de uma construção residencial à margem de rios que eles nunca experimentaram aquilo, né? Uns falam que é um evento adverso. Inclusive, hoje vai ter uma live do Instituto Gueto, eu vou conversar com o Morgan, que ele é um funcionário nosso do Instituto que mora lá no Rio Grande do Sul, e com uma deputada federal, Bruna, e aí o sobrenome dela eu não lembro, mas a gente vai falar sobre a condição do Sul, vai tentar entender aquela geografia, né? Que é um problema da ideia de um rio que transborda e que vários diques não conseguem ser fechados, e que coloca 85% da população embaixo d'água. É um fenômeno, por exemplo, eu tenho 30x anos de vida, não quero falar o 30x, e eu nunca vi uma coisa disso lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente sabe que a gente vive, né, um momento de valorização da ciência, e agora apareceram vários estudos de professores de universidade que já mostraram que já vinham apontando, né, falando também sobre o afrouxamento das leis, né, ambientais. Então, assim... Mostrando falta de investimento, emenda parlamentar para setor ambiental no Sul, uma certa negligência. Eu acredito que era uma tragédia que poderia ter sido evitada com mais investimento, mas eu fico, tava conversando com a Aimee, quando a gente assiste o noticiário, parece, caraca, os caras decidiram construir uma cidade do lado do rio. E nunca cogitaram que ele poderia transbordar e inundar tudo, nesse né? nível, a gente né? Sabe, você olhar a arena do Grêmio e a do Internacional embaixo d'água, e tu fica assim, caraca, as mano, pessoas, como é que aquilo veio parar daquele jeito? Então, é uma situação que reflete exatamente essa ideia da emergência climática. E você não acha que isso
vai virar já se tornou, né? Vai se tornar cada vez mais recorrente no país, num país que não... Se a gente não tomar providências, assim, drásticas, enquanto pesquisadores, enquanto instituto, enquanto OS, se a gente não começar a pensar coletivamente, porque a gente fica muito nessa coisa do poder público, né? Não, Kátia, mas tu sabe que a gente é da Baixada Cruel e Sinistra de São de Belo. Quem é da Baixada Cruel e Sinistra de São de Belo sabe o que é enchente em janeiro. As famosas chuvas de janeiro. A gente sempre passou por enchente, a gente sempre passou pela ideia da casa alagada, perdeu tudo, reconstrói, e todo ano, todo janeiro, aí a gente fica, cara, mas não, e aí acontece isso todo janeiro, não vai resolver. Eu tive que ouvir assim, mas Baixada não era nem pra morar gente. Né? Porque a ideia é baixada, abaixo do nível do mar. Abaixo do nível. Tinha que ter gente ali. Tinha que ter gente mas... Era área de plantação. Nova Iguaçu ali, era laranjal. Então, mas assim, o que eu tô tentando dizer é que a gente experimenta essas enchentes todo ano, em janeiro, todo ano. O que eu tô vendo de diferente no Rio Grande do Sul é que é sem precedente, e que pelas pesquisas poderiam ter sido evitadas, mas me parece também que a gente acredita mesmo que só o poder público tem que resolver tudo isso. Primeiro, não tem dinheiro para resolver, muito embora a gente pague imposto. Não tem pessoas qualificadas para resolver. Então, é preciso também uma mobilização. Uma mobilização da iniciativa privada, porque... Enfim, né? Tudo bem que pô, se a gente fosse maldoso, se a gente fosse pessoal do mal, a gente poderia dizer, não, pô, é maravilhoso para lojas de material de construção e de imóveis que isso aconteça, que o pessoal vai ter que ir lá comprar de novo. Mas é óbvio, né, que isso não é um raciocínio possível de Nesse ser pensado, momento, muito embora cruel. Condições. Mas a iniciativa privada, ela precisaria também juntar forças com a iniciativa, as famosas PPPs, né, parceria público-privada. Eu tenho visto várias isso. pessoas na internet marcando. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento também. Né? Mas também esse lance do Rio Grande do Sul eu também tenho visto como uma grande guerra de influencer, tentando ver qual é o mais bondoso. Qual que estamos lacrando mais. Quem é o novo Madre Teresa de Calcutá da vez. Quem tá lacrando mais. Mobilizando muito dinheiro. Me fala uma coisa legal, assim, muito legal, que a coisa mais legal que você acha, tirando essa questão do G20, que eu acho que é uma coisa bem bacana, que o instituto ou a escola, né, da Ponte fez você fazer, que você falou, cara, que legal, que orgulhoso que eu tô de ter feito isso. Então, cara, eu acho que... De ter participado disso. Eu acho que na escola, a possibilidade de estar andando num lugar do Rio... Eu lembro, a gente foi assistir sei lá o que num teatro da XP que fica no Jockey. E aí, antes de começar, a IME pediu para eu comprar pipoca e refrigerante. Quando eu cheguei lá para comprar pipoca, um cara olhou para mim e perguntou, você é o Vitor? Eu falei, sim. Ele, cara, eu só tenho esse emprego por causa de você. E ele só é um pipoqueiro. Ele só tá trabalhando na pipoca, no Jockey. E ele olhou pra mim e falou, eu só tenho esse emprego por causa de você, cara. Por causa daquela iniciativa que você fez. Porque se não fosse, eu não ia estar trabalhando. Então são coisas que é legal de ouvir, e aí eu não tenho onde botar cara, eu quero entrar dentro do meu bolso. Mas é isso, tá na rua, alguém vir, me cumprimentar e dizer que, pô, cara, eu tô estudando inglês, isso, aquilo, por causa de uma iniciativa que você criou. Que bom que você fez isso. Você que são essas coisas de reconhecimento, né? Isso cai na caixa do reconhecimento. Paga zero contas, mas paga zero contas, mas é legal e te motiva a continuar fazendo. Acho que isso é pela escola, pelo que, sabe, você olhar nos relatórios que a galera produz e saber que uma coisa que você criou de forma amadora para resolver o problema, tem aluno de todos os estados do Brasil, que, pô, 1.000 alunos por semestre, todos pretos, tendo a vida impactada, aprendendo o idioma. Pô, tem pessoal lá que já fala inglês e eu não. Aí eu poderia estar no Escócia. Mas isso é muito legal, satisfação pessoal. De, pô, sei lá, a Valentina e o Aaron mais pra frente, quando eles tiverem a idade de entender mesmo esse movimento que papai e mamãe faz e se orgulhar disso, acho que isso é uma coisa legal. E aí eu acho que no Instituto,
acho que a coisa que me dá mais prazer é quando a gente está mexendo com educação básica e a gente consegue, de fato, promover mudanças sistêmicas e estruturais, que é ser ouvido pelo Ministério da Educação, ser ouvido por um secretário de Educação e você mostrar uma coisa para ele, direcionar uma política pública e falar, não, beleza, entendi, a população negra, os alunos negros, se a gente não investir diretamente no aluno negro, entender que o racismo é um impeditivo do aprendizado, a gente não vai resolver esse problema. E a gente vai fazer isso, pô, por causa desse estudo de você. Isso aí é sistêmico, porque isso é impactar de uma vez só, sei lá, 120 milhões de pessoas. Muita E gente. saber que, pô, as crianças pretas vão ter melhores oportunidades de aprender porque a gente fez um trabalho legal e que foi reconhecido. Porque a gente sabe que se as crianças pretas aprendem de forma ideal, e as crianças brancas também, porque a escola pública não é boa para branco também, não. Ela só é pior para preto, mas para branco também não é Não lá é essas grande coisas. coisa. Mas a gente saber que se... Pô, mas a gente sabe que se melhorar para preto, para branco nunca consegue ficar ruim, né? Então É. só melhora. Então se a gente consegue Essa entregar raça essa aumenta. melhoria, pô, cara, aí não precisa mais de CUFA, de Gerando Falcões, não precisa de Instituto Gueto. Por quê? Porque as pessoas já vão ser donas da sua própria vida e já vão conseguir estar muito bem qualificadas. Aí o Brasil até sai desse eterno país em desenvolvimento para país desenvolvido, né? Então, Então, o teu essas coisas sonho, são eu ia legais. te fazer uma pergunta sobre o teu sonho, então, é que institutos como o Gueto não precisam mais de Não, a gente existir. nasce para desexistir, né? Que eu acho que é a ideia do movimento social. Então, se a gente não tem machismo e misoginia, para que faz sentido um movimento feminista ou mulherista africano? Por quê? Porque não, a pauta é essa. Se a pauta foi resolvida, acabou. Se você está num país que não tem racismo estrutural, seja lá o que for, não precisa ter movimento Precisa de negro, política porque pública. não, porque está todo mundo igual. Então, uma organização do terceiro setor, ela primeiro, ela nasce para desexistir e ela nasce porque ela está conseguindo chegar onde o Estado não chega. E aí, geralmente, quando o Estado consegue ver isso, ela dá recurso, fala, ó, não, beleza, eu não consigo chegar na ponta, você chega. Já que você chega e eu não, eu vou te dar o dinheiro para você continuar fazendo. Que ainda não é nosso caso, que o Estado ainda não dá dinheiro pra gente. Mas a Mas vai gente chegar a esse gente tá momento. tocando e tem ido muito bem. Quem quer conhecer, fala aí, dá todos os meios para as pessoas conhecerem a Escola da Ponte, conhecerem o Instituto Gueto. Pode olhar para aquela e para aquela câmera, convidar as pessoas aí para poder conhecerem o Instituto e a escola. Então, o Instituto, você encontra no www.gueto.org. A gente tem página no LinkedIn Instituto Gueto. A gente tem página no Instagram. Acho que é Instituto_Gueto, mas se você colocar Instituto Gueto vai aparecer. Gueto com 2 T's. Gueto com 2 T's, não percam isso de vista. A Escola da Ponte, ela também tem Instagram, tudo com esse nome. Escola da Ponte, ou a Ponte para Pretos. Se você jogar Ponte para Pretos no Instagram, você também vai encontrar o Instagram da Escola da Ponte. Acho que é importante você seguir, você que é universitário principalmente. Apoiar. Grana, gente, ó, clica no botão doar e doa lá pra gente, que é importante. E vocês conseguem encontrar por essas redes, LinkedIn, Facebook. Só colocar lá, Instituto Gueto, a Ponte para Pretos, e você vai conseguir estabelecer um relacionamento com a gente. E se você é preto, óbvio, vem estudar com a gente. que Ou vocês você estão pode querer oferecendo ser agora? voluntário. Olha, a gente está com as turmas de inglês, a gente tem algumas turmas que estão olhando para competências socioemocionais, algumas turmas que estão olhando para tecnologia. Então, entrando lá no Instagram, você consegue acessar as informações. Você pode cadastrar seu e-mail para receber newsletter. Na news também vão estar essas oportunidades, além de textos legais que vocês podem se informar. E E se a conhecer pessoa um pouco quiser, mais. quero contribuir, quero ser voluntário, quero ser professor. Para ser voluntário, contribuir como voluntário, tem o Linktree lá das nossas redes e você vai conseguir encontrar um link para um Forms onde você vai responder umas perguntas que são basicamente para a gente entender quem é você, onde você mora, como você pode contribuir e a partir disso te alocar dentro disso que a gente faz. Para doações, o Pix do Instituto Gueto é
37 316 A gente vai 483 colocar aqui embaixo. 000148, que é o número do nosso CNPJ. Você pode doar, fazer aquele Pix. A gente vai colocar aqui embaixo. Pix de milhões, vem. Então, estou eu no Recreio dos Bandeirantes, fazendo minha corrida. Aí, do nada, esse homem lá num tapume lá de obra, num muro, eu falei, aquele ali eu conheço. E depois fui entrar nas suas redes, vi que você estava numa campanha lá, numa ação lá do Lennon, que inclusive foi nosso aluno aqui do Colégio Realengo, que faz parte do grupo, né? E, aqui da Uni São José. E me conta esse rolê. O que aconteceu? Então, o Lennon, né, L7, ele lançou um novo álbum chamado Irrastreável. E aí, quando ele estava pensando no álbum, surgiu a ideia de abraçar algumas organizações que têm impacto e que são de pessoas, né, oriundas de favela ou que atuam na favela. Então, por meio da Magda Gomes, que é a nossa co-presidenta, ela recebeu o convite e aí me convidou, né, para estar participando dessa ação e contando um pouco da nossa história e da nossa trajetória. Então, a gente fez umas gravações com o Lennon, contando um pouco da história. Ele estava lá, trocou uma ideia com a gente. Mas falando sobre o Instituto? A gente falou sobre o Instituto. E aí, dentro da fala sobre o Instituto, a gente fazia alusão ao álbum dele. E aí, dentro da campanha, tinha essa ideia de colocar a imagem dessas pessoas que participaram em alguns lugares. A gente que eu sei era Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Eu não sei como é que tá agora no Rio Grande do Sul. Mas Rio Grande do Sul era um dos estados... Não deve ter mais nada. Não deve ter mais nada. Mas era um dos estados que a gente sabe que eu vi você em bastante lugar aqui. Do centro. Muitos amigos me mandavam. Zona Oeste. São Paulo, não, e eu passava dirigindo. Eu queria parar do lado para poder tirar foto do lado, não conseguia. Então, uma coisa legal é que tem lá perto de casa, né? E aí, quando a gente passa de carro... Seu filho vê. O papai! O papai! Aí ele olha pra mim. Ele me chama de Vitor também. Vitor, eu vi você ali na parede, Vitor. Aí é mó legal, né? Então, a gente é muito feliz de ter feito essa campanha, né? Tinha outras organizações também fazendo a campanha junto com a gente. Acho que vocês podem ir lá no Instagram do L7, do Lennon, porque tem todos os vídeos com todas as organizações que gravaram. E é isso, foi muito maneiro, Você ficou famosinho, ganhou muitos seguidores? Pô, nossa, o estúdio, ganhei muitos seguidores, cheguei aos meus 7 mil e alguma coisa. Orgânicos. Teve, o estúdio era... maravilhoso. Nossa, muita gente pra você ver, né, como é que o backstage, né, a gente tá acostumado a ver as coisas prontas e aí a gente não sabe o trabalho que deu. Era muito detalhe, um silêncio absurdo que tinha que ter. Aí quando eles pediram silêncio absurdo, a única coisa que eu imaginei, caraca, imagina se eu tivesse trazido o Aero. Não ia dar pra gravar. Mas foi muito, muito maneiro. Fiquei muito feliz com a campanha. Ainda tá aí, né, para as pessoas verem. E é isso. Legal, né? Legal saber que ele estudou aqui, né, na rede de vocês. Inclusive, ele poderia vir aqui no nosso podcast. Pode cair. Aqui em Realengo, na instituição que ele estudou. Falar de educação. Aproveita que você é amigo dele, né? Olha Vocês aí são amigos, conhecidos. Fala pra ele que o convite tá feito. Vai ser o maior prazer, a gente vai receber aqui com pompa e circunstância. Pode deixar, eu vou passar o seu convite aí Transmita. Pro assessor dele, enfim, falar de educação, né? E ele Já que ele tem essa iniciativa legal, trazer essa devolutiva aqui para Realengo. Então, ele estava numa pegada muito de educação também, falando sobre isso, sobre como é importante o estudo, manter as crianças estudando. Teve uma matéria sobre ele no Fantástico também, mostrando da realidade dele, de onde ele veio. Ele é aqui, né, da área, acho que ele é de Realengo mesmo, Zona Oeste. E, enfim, é um cara que tá no Brasil, convite tá feito e você já tá convocado a ser o mediador. Oh, meu Deus, ai. Será que ele vai vir com o cordãozão dele? Tomara. Tomara. Então é isso aí, L7. Agora é contigo aí, te vira. L7, te espero. Te vira. Cara, tô feliz. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. Que bom que saiu. Saiu. Eu fico muito orgulhosa de estar acompanhando isso lá
do seu nascedouro Isso. Pessoal e da Baixada. ver as coisas acontecendo, impactando a vida das pessoas, né? A gente não tem a síndrome de único preto do Não, rolê, quero né? não, tá maluco? E a gente não deixa esse vermezinho contaminar a gente, né? Ah, Exato. você que devia estar feliz porque você era o único cara lá da GV. Nossa, era difícil. Poxa, você devia estar feliz. Olha, Vou chorar com quem? de se eu ser sou usado único? como referência, né? De como a cota. Não, mas a gente dá oportunidades. Olha você aqui. Né? Né? Não, isso Tokenismo. não tem nada a ver com aquilo que a gente tem como premissa, nem como propósito de vida. Então, fico feliz de saber que você está impactando a vida de um montão de gente, fortalecendo os nossos e crescendo também, melhorando a tua vida, porque a gente também merece, né? Isso, pô, tomar um cabide A gente merece. A gente Vinhozinho bom, comer bem. Faz mal a ninguém. não faz mal a ninguém. Como diria o Mano Brown lá, dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. É exatamente isso. Pessoal, estamos terminando aqui mais um podcast Uni São José. Não deixa de curtir a nossa página. A gente está em todas as plataformas, todos os tocadores, né, de áudio. Estamos também no YouTube. Escolhe lá o que você gosta. E assiste também os outros episódios que são bacanas. A gente está num momento de transição. Talvez a gente mude aqui esse cenário, mas tem muita coisa boa. Espero que você aproveite. Se você quiser entrar em contato com o Vitor, a gente vai colocar também todas as informações dele aqui na descrição, as informações da Escola da Ponte, do Instituto Gueto. E obrigada por vocês prestigiarem a gente e assistirem também o nosso bate-papo. Beijo, dá tchau aí também, Vitor. Obrigado, gente. Tchau, tchau.